Como ficar rico rápido. Porque realmente as pessoas não acreditam. Por isso eu preciso de 14 dias para fazer elas acreditarem. Eu só preciso que você volte amanhã, depois da manhã. E eu vou te fazer acreditar. Porque de fato eles estavam certos. Se você não acreditar, não tem como. Fala com a boca assim, ó, se eu não acreditar, não tem como. Se seu pai e sua mãe não tivessem acreditado na possibilidade de você nascer, você não ia estar aqui, mesmo podendo fazê-la. Mas eles acreditaram na nossa união. Talvez foi até um acidente sua vinda. Mas a sua vida todos esses anos não é um acidente. Ela é feita de escolhas. Sabe o que acontece? Se você de fato falar para você, eu quero que seja mais rápido. Você quer prosperar mais rápido, sim ou não? Sim. Seja rápido nas suas decisões. Quais são os 3 jeitos? Do seu jeito. Você está satisfeito com o seu jeito? Sim ou não? Seu jeito é uma programação de estabilidade, é uma programação de conforto. Não é que você está no conforto, é de não sair dessa zona que você entrou. Do jeito que você está, você ainda tem que agradar um monte de gente. Do jeito que você está, você carrega um monte de medo, sim ou não? É por isso que não prospera. Então, do seu jeito, não vai rápido. Marçal, eu não consigo entender o que é rápido. Você acabou de falar ali na palestra anterior que ficou 1 ano fora de casa. E quando terminou o ano, você ficou mais 1. Para quem não sabe, eu já repeti esse método 5 vezes. E eu estou terminando esse ano a minha 5ª vez. Todas as vezes que eu fiz, eu dei uma explosão de 10 anos. Então eu estou nos meus 36 anos de idade e dei uma explosão de 50 já. 36 anos que eu estou respirando na Terra. E eu já dei uma explosão de 5 décadas. Não é que eu estou com 14 anos diferentes, eu estou com 36 mais 50. Então 36 mais 50 dá 86. A explosão é aquilo que já vivi com aquilo que já destravei. Já vivi respirando esse tempo todo? Sim. Mas a cada 1 ano que eu sumi, 10 anos eu avancei. Interessante. Quanto mais eu prospero, mais jovem eu fico. Por quê? Quando você começa a prosperar, você fala, eu quero ir mais longe, então eu tenho que cuidar do meu corpo. Quanto mais eu prospero, mais bonito eu fico, você também. Por quê? Porque você começa a entender que tem a tecnologia, tem esse alimento, tem o exercício, tem tanta coisa para você fazer na sua vida, que vai fazer você ficar mais jovem. Não vai diminuir a idade do seu RG, mas vai diminuir essa velhice, então vai aumentar essa juventude dentro de você. Você vai ter dinheiro para ter acesso a certas coisas que vai expandir ainda mais sua mente. São tantos benefícios prosperar que eu prosperaria mesmo com raiva da riqueza. São tantos os benefícios e mesas que você ainda não sentou que eu faria tudo, mesmo não gostando, mesmo bloqueado. Eu falo, eu vou fazer. Carol falou uma frase, eu vou falar outra metade dela. Crianças fazem o que querem. Adultos fazem o que precisa ser feito. Por que você está com isso no seu coração, Marçal? É o seguinte, hoje confesso que hoje eu tive uma queda de energia que eu não tenho há muito tempo. Eu fiquei num programa de televisão e a sensação de ser um idiota e ser alguém improdutivo e de ser alguém que não é levado a sério e que o Brasil realmente está dando ré, mas não é ré com alguém que está empurrando, mas é ré numa ladeira, me deixou tão doido. Na hora que eu saí do programa, alguém assistiu esse programa hoje? Eu abri meu coração e falei, e eu acho que ali está um grito, talvez alguém pela primeira vez na televisão do Brasil fez aquilo. Eu me projetei para frente e falei, eu não aguento essa discussão de vocês de esquerda e de direita. Isso não vai para frente. Vocês estão discutindo sem parar e nós não tiramos uma lição para o nosso povo fazer. Aí eu olhei nos comentários, tinha 11 mil pessoas na hora, é aberto na televisão em São Paulo, e para o mundo inteiro pela internet. Aí eu fui ver os comentários só estavam assim, eu não gosto dessa advogada que está aí, eu odeio o Marçal, eu odeio o Pepe que é comunista, esse outro aí não sei o quê, e gente enchendo o saco o tempo inteiro. Nós não temos um debate de ninguém para frente, é um discordando de uma coisa, o outro discordando de tudo, todo mundo xingando todo mundo, e nós somos uma nação travada. Aí eu confesso, fiquei pensando, postei uma foto que mexeu muito comigo, uma foto que eu estou sentado na frente de uma fonte,
Eu parei, coloquei minha mão assim e pensei, será que realmente posso ajudar a sociedade? Não é possível. Porque as pessoas foram para a faculdade estudar, essas pessoas até são prósperas, mas as mentes delas são tão cauterizadas que eu não consigo nem entender o que eu estou fazendo aqui. E me deu uma baixa de energia pela primeira vez sobre esse assunto, que eu fiquei pensando, será que eu mexo com esse trem de dar a minha vida para mudar a mente desse povo? Aí meu sogro estava comigo, ele conhece meu jeito, minha vontade de largar tudo que eu tenho. Às vezes você quer dar sua vida para ter o que eu tenho. Se você der conta de me dar só uma pescaria e uma forma de Deus não me castigar pelo que eu já vi, se você der conta de resetar meu odômetro da sabedoria e tirar tudo e me der a ignorância, isso não me custar nada diante de Deus, no dia que eu estiver no mar de fogo olhando para Ele e Ele falando, cadê tudo que eu investi em você? Se você der conta de me livrar desse dia, eu topo te dar tudo que eu tenho, ir embora para a fazenda, trabalhar para os outros, plantar minha própria comida, é o que eu gosto. Era isso que eu queria. E aí tudo que vem acontecendo na minha cabeça aumenta a minha responsabilidade. Não é diante de vocês, é daquele que me chamou. A única coisa que me faz eu tremer e ter temor e me sentir a pessoa mais louca de todas é de imaginar que um dia eu vou chegar na presença do Deus vivo e falar para Ele, não, eu desobedeci, eu não quero fazer não, eu não fiz. Eu queria nunca ter visto o que eu vi. Mas já que eu vi, eu vou pôr você para ter a mesma coisa que eu vou te castigar, eu vou te amaldiçoar com a prosperidade. Amém, né? Amaldiçoa. Vocês acham que é papinho, eu estou falando do fundo do meu coração. Várias pessoas querem ser ricas, é aquela tolice, aquela ignorância. Eu falo, filho, deixa eu te dar um abraço. Não faça isso. Não faça isso. O Salomão deixou escrito assim, ó, que na maior quantidade de riqueza, ali também vai ter tristeza. A sabedoria também vai te produzir tristeza. Porque você, quando conhece a sabedoria e é rodeado de gente tola, uma coisa poderosa acontece dentro de você. Bate uma tristeza no seu coração, porque você parece um idiota perto dessas pessoas. Se você não assistiu, assista. Minha equipe, posta esse pedaço. Nós estávamos discutindo por 3 horas num canal de televisão e não produzimos nada. Aí eu comecei a falar, vamos ser mais produtivos. O que é que tem que fazer então? Ninguém discute sobre o que fazer. Eu concordo, eu discordo. Eu falei, já que vocês não concordam com nada, então vamos pôr cadeira elétrica aqui no Brasil, vamos pôr pena de morte. Aí o povo pula. Como é que o Estado vai matar alguém? Aí eu falo, cheguei onde eu queria. E o aborto, você apoia? Mano, vocês não têm nem cérebro para discutir. Como é que nós vamos fazer? Eu levo a pessoa, é igual jogar ping-pong com cabeça de esquerdista, isso é a melhor coisa que existe. Você pega o único neurônio que ele tem e fica jogando para o lado esquerdo, e aí volta para o lado direito, e você fica... É um esporte que eu gosto de praticar. Mas sabe o que eu queria do fundo do meu coração? Não precisar de fazer isso. Eu só achei uma fórmula até agora de fazer o Brasil mudar. Vai levar alguns anos. Só tem uma fórmula. Se você falar que vai prosperar e vai cuidar da sua vida, você vai atingir um tanto de gente que você nem imagina. Eu preciso transferir o que eu carrego e eu quero todos os dias te amaldiçoar com a riqueza. Marcelo, eu tenho medo, não fala assim não. Vou te amaldiçoar. Vou te amaldiçoar com tudo que eu já vi na sabedoria. Vou te amaldiçoar com toda a experiência, com todas as modelagens, com tudo. E você vai ser amaldiçoado. Não é por sorte. É uma maldição de ter uma vida tão próspera. Você vai ouvir, só recebe. Você vai sentir vergonha da riqueza que você tem. Vergonha. Você vai falar assim, eu tenho vergonha disso. E essa vergonha vai bater quase todo dia. E todo dia que isso acontecer, você vai pensar assim, ó, esse é um negócio que Deus pôs na minha mão, que não é só para mim. Eu posso usar enquanto eu dou conta, mas eu não posso reter isso para as pessoas. Então presta atenção, eu acabei de falar. A maldição de poder ser a pessoa mais cabulosa e fazer o que você der conta. Mas você vai acordar e vai falar assim, ó, eu preciso fazer alguma coisa com isso aqui. Por que todo bilionário, depois que ele alcança tudo, ele fala assim, agora eu quero ajudar os outros? É muito doido, ele ferra a vida dos filhos dele. Engraçado, a maioria dos bilionários perderam seus filhos. Perderam seus primeiros casamentos, seu segundo casamento. Tudo em prol de uma fortuna. Mas quando eles atingem um grau de sabedoria, de resetar o jogo. Quem tem 10 dígitos, para quem não sabe, bilhão significa 10 dígitos. Quem tem 10 dígitos, não tem um iate que ele não possa comprar, não tem um avião que ele não possa comprar, não tem um restaurante que ele não possa ir. Não existe mais nada que ele não possa fazer.
Ele resetou o jogo do consumo, o jogo da produtividade, o jogo do capitalismo foi resetado. O que acontece com o cara que chega nesse status? Eu quero doar todo o meu dinheiro. Aí ele começa a ser benevolente. Aí ele começa a ter compaixão dos outros. Ele começa a doar milhões, centenas de milhões para causas. Ele começa a virar a vida dele. Mas por que ele fez isso desde o começo? Por que ele teve que ferrar com a família número 1 dele? Por que ele teve que largar aquela esposa? Por que ele teve que deixar o filho dele ir para a vala? Tudo em prol do negócio e depois ele não sabe nem o que fazer. Aquilo que vocês estão caçando, quando vocês descobrirem, não vai servir para nada. Nada. Então sim, vocês querem ficar prósperos? Sejam amaldiçoados com isso. Tome a prosperidade, você vai ver a dor que é isso. É muito mais dolorido ter muita riqueza do que viver na pobreza, muito mais. A pobreza, o problema dela é que ela é romântica. A riqueza não, tem que contratar um monte de gente para administrar um trabalho infinito. É um negócio que você tem que olhar para o lado e falar, estão roubando aqui, estão roubando ali, estão fazendo não sei o quê. Eu estou te garantindo, o trabalho de ter extrema riqueza é muito maior do que você ter uma pobreza excessiva. Vocês querem isso? Pablo, assim, eu estava querendo, mas quando você for amaldiçoar, sabe o que é amaldiçoar? Se você quer a riqueza da terra, você não vai dever ninguém. Mas se você quer a eterna, você não vai poder parar e segurar ela para você. E a maldição vai te acompanhar, sabe por quê? Se você for perseguido, a palavra fala, você vai prosperar por isso. Quando alguém fala, estou perseguindo, eu começo a rir, eu falo, eu não sei nem o que fazer com esse tanto de riqueza, mas eu vou ficar mais rico ainda por causa dessa perseguição. Não afino, porque tem uma promessa para isso. Mas como que eu fico rico? Vamos fazer conta? Vocês sabem, vocês são bons de matemática, sim ou não? Então nós vamos fazer contas. Primeira conta que você vai fazer, quantas vidas você tem? Vamos lá, vamos resolver esse problema. Seja bem-vindo ao Como Ficar Rico, vocês estão chegando aí. Eu tenho algumas perguntas simples para vocês. Quantas vidas vocês têm? Responde a primeira pergunta. Quantas? Por que você age como se você... Tem 2 perfis aqui, de gente que não tem nenhuma vida, como se você fosse uma coisa que não existe. A maioria das pessoas que eu já vi, que insistem em ficar na miséria e na pobreza, elas agem como se elas não existissem. Então ela tem que responder que é 0. Ela nem tem uma vida. Ela é um corpo orgânico, com o sistema nervoso central, num corpo de carbono, com esqueleto, com a maquinazinha dentro do seu coração, empurrando o sangue e o seu oxigênio, mecanicamente empurrando a pressão disso. Alguns responderam que tem uma. O outro grupo fala que tem 2, ou 3, ou 4. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Se você não der conta de resolver nessa vida, na outra você está lascado. Então nós temos 3 tipos de pessoas na Terra hoje. Os que se sentem um 0, que não tem nem vida. Eles entraram no automático, parecendo uma peça de vira-brequim dentro do motor. Ele se acha tão 0 que se as coisas não funcionam, alguém vai lá e troca ele, é por isso mesmo. A esposa troca ele, o marido troca ela, o empregador troca você. Tudo, você é uma peça descartável, você não se enxerga. Nunca isso vai acontecer. Se você não se enxergar, se você achar que você tem 0 vida, você nunca vai prosperar. É antinatural, é antimatemático. Marcelo, eu tenho 2 vidas, deixa eu te falar. Fica só com uma. Primeira pergunta que eu te fiz, é a resposta dolorida. A maioria se acha 0, então tem 0 vida. Ele não entende que ele tem uma vida abundante. Se você só for simples e entender que você tem uma, você vai falar assim, ó, eu vou curtir essa vida doidado. Mas você não vai fazer o que um bilionário normalmente faz. Para chegar onde ele chegou, ele atropelou seus filhos, seu casamento. Ele atropelou um monte de relacionamento. Chegou no patamar, aí ele fica com remorso. E aí ele fala, agora eu já posso fazer o que eu quiser com esse tanto de dinheiro. Deixa eu te contar um segredo sobre esse tanto de dinheiro. Se você tem 50 milhões de dólares e o fulano tem 1 bilhão, em acesso não vai mudar em nada. Agora, se você for um pródigo e um gastador de dinheiro com cocaína, com puta e com aposta, talvez você consiga dilapidar qualquer tipo de patrimônio. Mas se você entender um pouco de dinheiro, é assustador. Se você tiver um grande recurso e viver só da renda desse recurso, você não vai quebrar nunca, mesmo fazendo tudo errado. Olha que louco. Só de você ter um pingo de sabedoria. Agora imagina você usar tudo que é bom, tudo que é amável,
Tudo que agrada o coração de Deus, tendo essa riqueza para fazer tudo o que você quer, ainda agradando o coração dele. Você não sabe o que você vai encontrar. Você vai encontrar o ápice da plenitude de todos os tempos. Tem como fazer isso também. Só que é o seguinte, nós vamos tirar esses 14 dias, e eu quero saber se vocês estão dentro. Todo mundo escrevendo assim, ó, tô dentro. Se você é uma pessoa que está dentro, você vai colocar no seu celular, eu vou estar aqui todo dia. Vai ter dia que eu vou estar embarcando e vou estar fazendo a live porque eu fiz um compromisso com você. Vou estar num voo internacional. Eu vou fazer. Às vezes eu vou estar, uma boa noite aí para as 30 mil pessoas que estão assistindo agora de pico. Me anima muito em saber que você acredita que tem como. Você que chegou agora, vou repetir algo. Tem seu jeito de fazer isso, não é o rápido. Tem o meu jeito de fazer, pode ser mais rápido do que você dá conta. E tem o nosso. Que é o quê? Eu descobri sua realidade e falar, na sua realidade, segue esse método. Eu acho que é o melhor que existe. Você me respondeu uma pergunta, quantas vidas você tem? Uma. Responde a segunda. Quantas pessoas milionárias você tem no seu ciclo de amizade hoje? Não é que você segue no Instagram não. Responde aí para mim, vocês estão aqui. Nenhuma. Presta atenção nos perfis de pessoas, ó. Eu vou começar de novo aqui para você entender o porquê que você vive o que você vive hoje, ó. Vou apagar aqui e vou fazer uma matriz aqui, uma tabela, ó. Presta atenção. Estou fazendo pergunta por pergunta e vou dar 3 respostas. No final você vai descobrir onde você está. Quantas vidas você tem? Resposta 1 é 0, porque eu não me valorizo, eu não tenho minha identidade, eu sou só uma coisa. A maioria dos seres humanos pensa isso. Eu tenho uma vida. Ou então eu sou uma pessoa cheia de desculpa e de crença que passa muito longe do fato, eu tenho 3. E eu estou nessa vida aqui para melhorar, não enche o saco não. Na próxima eu vou dar uma avançada. Segunda pergunta, o que eu acabei de perguntar? Quantos milionários você tem? Você vai responder de novo a mesma coisa, 0. Alguns vão falar 1, outros vão falar 3, ou mais. 3 ou mais. O que acontece? Se de novo a resposta for 0, você está muito distante de ter esse resultado rápido. Muito simples. Vou fazer uma pergunta para você. Quanto você gasta de network todo mês? Aí vai acontecer um milagre. Tem 30 mil pessoas assistindo, já continua subindo aí. Coloca na enquete aí para mim, ó. Aí a pessoa vai ficar olhando e falando assim, o que é network? Aí eu tenho que voltar 10 aulas para te explicar o que é, treinar na teoria, porque você nem sabe na teoria, você imagina na prática. Quanto você está investindo nisso? 0. Olha que louco isso aqui. Aí alguns entenderam, estão investindo 1.000 por mês. Alguns, eu não vou pôr exagero aqui, senão vocês vão ficar doidos. Vamos pôr 10 mil. Porque 85% dos seus resultados dependem das pessoas que você conecta. As pessoas que você conecta mudam o ambiente, as pessoas que você conecta mudam as ideias, as pessoas que você se conecta mudam as suas ações, as pessoas que você se conecta mudam os seus resultados. Hoje, quando eu fui para a televisão, tem um garoto que virou meu aluno. Esse garoto mora na roça, o nome dele é Alisson. O Alisson é filho do caseiro da fazenda do meu sogro. E o Alisson resolveu me ouvir. Eu piro para a internet é que os dos confins da terra vão prosperar mais rápido dos que estão perto de mim. Porque a internet tem esse poder. E esse menino lá dentro da roça começou a me assistir. Ele ia de van escolar, né, que mora na zona rural, para a escola. E ele já começou a desenvolver a conversa com os alunos. Imagina a cabeça da turminha lá na cidade chamada... Deixa para lá o nome da cidade. O que acontece? Quando ele começa a falar com esses meninos, ele já não suporta mais a conversa. Aí ele pediu para perguntar para mim, o que eu faço com essas pessoas? O Alisson. E eu respondi, nada. Você precisa sair primeiro, dar um rolê no mundo. Depois que o primeiro perceber que você teve resultado, é eles que têm que vir atrás. Você não pode fazer nada, eles vão te chamar de idiota, de louco, de maluco. Ele já não conseguia mais ter conexão, porque ele rompeu a mente dele. Ele fez um Million Club, pra você ter uma noção.
Começou a gravar vídeo, começou a comprar coisa para vender em Rio. E foi com caixa de isopor e desbravando e gravando vídeo ao mesmo tempo, que são tarefas que eu passo para a pessoa prosperar no meio de tecnologia. Você tem que aprender a usar essa imagem sua. E um monte de gente criticando, e um monte de gente, ele é maluco, esse menino não sei o que, é o menino da roça, realmente ele é muito maluco. Resumindo, quer saber o final da conversa? Ele não aguenta mais morar na roça. Foi lá para Goiânia, arrumou um emprego de vendedor e ficou usando o poder de network com o empregador dele e falou assim: consegue para mim para eu estar com o Pablo. Ele fez o último médio de IP agora. E hoje ele acorda, um trenzão, pousando em cima do prédio, e ele falou assim: nós vamos voar disso aí. Vamos, eu vou te levar na televisão comigo. Eu nem imagino o que ele está sentindo. Porque eu já fui um menino pobre. Eu andei de avião a primeira vez, eu tinha 18 anos. Ele está andando na mesma idade que eu. E eu nem era da roça, pra você ter uma noção. Na hora do almoço eu falei: e aí, o que você vai tomar de decisão para sua vida? Ele almoçou lá em casa hoje. Deixa eu te falar uma coisa. As coisas que você começar a fazer, vai mudar as mesas, os acessos, as ideias. E a sua vida vai ser transformada na marra. Você nem sabe por quê, mas vai acontecer. Na hora do almoço ele falou assim: eu vou voltar lá em casa na roça só para pegar minhas coisas. Aí eu perguntei: para quem viu o futuro, o que você vai voltar no passado para buscar? Faz o seguinte, não volta. Você vai ter um storytelling que pouca gente tem na vida. Eu vi o futuro de tal forma que nada tive saudade no passado. Sabe o que aconteceu? Ele falou assim: eu vou fazer desse jeito. Eu falei: você vai prosperar tão rápido. Você vai mandar uma passagem para sua irmã, para sua mãe, para o seu pai. Seu pai vai vir te visitar e você vai mandar ele jogar fora as suas coisas, ou doar. Porque aquilo que você viveu não é nem a sombra do que há de vir. E a cabeça dele não para de crescer, assim, ó, a mentalidade dele. Ele é inteligente, ele está pegando a oportunidade. Ele não parou, ele não esperou alguém bater palma. Ele falou: é verdade o que ele faz? Ele perguntava para o meu sogro. É verdade. Sabe uma pessoa que ficou irreconhecível porque algo entrou na cabeça dela, ela falou: eu sou capaz. E aí você imagina como eu trato uma pessoa dessa quando eu vejo a pessoa dando tudo que ela tem naquilo que ela acredita. Isso é assustador. Eu tive uma crise nesse último método de IP agora, inclusive vai ter mais um esse final do ano. Eu decidi no final do ano, 28 e 29 de dezembro é a última turma. Não, eu mudei a data, é 28 e 29. Senão eu vou ficar em aeroporto tendo treta para voltar para os Estados Unidos, que minha família vai ficar lá. É 28 e 29. A equipe, muda a data aí para mim. E se alguém não gostou, devolve o dinheiro e a passagem. Eu não vou mudar a data, é 28 e 29. Tá bom? Faz favor. O que acontece? Eu tive uma crise nesse método de IP porque as pessoas elas pagam um valor considerável para estar aqui. Pagam 15 mil reais para ficar 2 dias me olhando e eu rolando com gente no chão. Você do lado de fora fica louco. O que está acontecendo? Não é de sua conta, você não está na reunião. Por isso que eu não falo nada e nem comento sobre isso. Só que o seguinte, essa turma me fez lembrar quando eu era instrutor em 2006. E eu fiz algo por eles para salvar eles. E eu salvei. E aí eu olho para pessoas que estão numa condição muito melhor. E eu penso olhando para cada um falando: mano, vocês vão desistir com 2 dias. Vocês vão desistir com 10 dias. Vocês vão desistir com 20 dias. Isso me deixa transtornado, porque eu não estou aqui para fazer. Eu quero que venha gente para mudar a minha vida. Minha vida não precisa da sua ajuda. Eu perco tesão da vida de ensinar para a gente que não vai voltar no outro dia ou não vai aplicar o que eu estou falando. Acabou para mim. Isso para mim é a pior coisa que existe. Então eu vou contar para você a história, para você ficar por dentro, para ver se você faz parte de qual história. Dos que vão largar pelo meio do caminho, ou daqueles que, mesmo sendo mais bocoió, o mais bobo entre nós, você vai cruzar a linha de chegada. Lá no Ironman, até o que não treinou, cruzou a linha de chegada. Não é possível que você não entenda um recado desse. Fica até o fim comigo para você ver. Agora imagina, até depois do fim, se você entender essa compreensão na alma. Se você entender isso no seu espírito, aí você vai falar, até depois do fim. Até depois do fim, uma compreensão plena, clarificada do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Eu vou te falar em poucos segundos que história que é essa. Eu acabo de ser promovido para instrutor de treinamento da Brasil Telecom em 2006. Me dão 2 turmas.
de treinamento para suporte técnico de internet. Eu entro na sala, começo a treinar. Em poucos dias, as pessoas da direção do RH da Brasil Telecom falam: decidimos demitir suas 2 turmas, porque não vai precisar desse tanto de funcionário. Eram muitas turmas ao mesmo tempo. E eles escolheram porque eu era o instrutor mais novo. Eu olhei e falei: vocês vão decidir o futuro dessas pessoas por minha culpa? Vocês vão demitir 60 pessoas porque eu sou o novato? O que elas têm a ver com isso? Eles é mais simples. As pessoas têm 3, 4, 5 anos que são instrutores. A aula delas é melhor que a sua. Eu falei: elas não vão pagar por isso não, eu proponho um desafio. Aí o diretor do RH olhou: que desafio? Me dá um tempo, alguns dias, para todas as turmas estudarem, apliquem uma prova. Quem não passar, você demite. Aí o cara ficou assim: para que dar trabalho? É mais simples demitir os seus. Eu só preciso de alguns dias. Vamos lá, liberar aí para todo mundo a mesma quantidade de dias, o mesmo desafio. Quem não passar na prova, está demitido. Aí ele: eu topo, e eu vou te falar que a decisão não estava assertiva. Tinha que demitir a sua porque você é novato. O que eu fiz? O que eu vou fazer com vocês? 14 dias aqui. A promessa é: o mais bocó vai passar de prova. O bocó entre nós. Sabe o que aconteceu? Voltei para a sala. Falei para eles: sabe o Natal? Sei. Vocês estão felizes com o Natal? Pois é, não vai ter peru esse ano. Não vai ter ceia de Natal na sua casa. Acabei de vir da reunião lá do RH. Eles falaram que vão demitir as minhas 2 turmas. Aí esse povo começou a ficar louco. Eu joguei a pressão no colo deles. Mas eu tenho uma proposta. Eu fiz um desafio. O desafio é o seguinte: nesse tempo que a gente tem, presta atenção, nesse tempo que a gente tem, eu vou chegar mais cedo na empresa, e quem tem dificuldade eu vou ensinar antes da aula. Eu vou já fazer um grupo para ensinar vocês. Quando acabar o tempo, o horário normal, eu vou continuar aqui, vou me entregar com tudo que eu tenho, tudo que eu sou, e ninguém vai ficar sem essa ceia de Natal em casa. Eu falei a palavra que eu estou falando agora: nem o maior bocoió entre vocês vai ficar sem esse emprego. Esses eram os grandes desafios que eu passava em 2006. Meu desafio hoje foi assinar um contrato de dezenas de milhões de reais, com 170 páginas, com auditoria gigante, e eu tendo que ficar fazendo 1000 perguntas. Meus desafios mudaram, né? Aí eu estou lá, eu falo: mano, se eu errar nesse contrato aqui, depois vai custar meu couro. E aí eu estou olhando para aquele contrato com as pessoas que eu confio, né, meu doutor? Estou esperando o vídeo. E aí o que acontece? Lá era só não deixar ninguém ser demitido. Sabe o que aconteceu? Nós treinamos todos os dias. E eu percebi o grupo dos bocó. Tinha uma menina que nem tinha que estar lá dentro. Ela não entendia uma palavra do que eu falava. Eu amei tanto o coração dela que eu falei assim: ó, eu vou pegar na sua mão, se precisar eu vou desmontar. Eu tinha que explicar roteador de internet, switch. Se precisar eu vou desmontar ele inteiro. Eu vou entrar dentro da sua cabeça, mas você não vai ser demitida. Sabe o que aconteceu? A galera chegava tudo, 2 turmas de 30, são 60 pessoas. Chegou o grande dia, todas as turmas, tá? Até hoje essa é uma das maiores virtudes que eu carrego. Compaixão, insistência, antifragilidade, pegar o caos e transtornar ele. Sabe o que aconteceu? Na hora que saiu o resultado da prova, todas as turmas tinham uma penca de gente para ser demitida. As minhas 2 turmas e os bocoió, 0 demissões. Todo mundo passou. Todo mundo passou. Isso me deixa tão transtornado, porque gente, quando está pronto para falar assim: chega, eu não vou ser tirado disso. Se Deus falou que você vai ser próspero, não tem como você não passar na prova. Marcelo, mas eu sou o bocoió. Pega na minha mão, bocoió. Chega mais cedo, sai mais tarde. Os bocoió aí, para quem está entendendo, chega antes da live, sai depois que a live acabou e fica lá assim, ó. O que eu vou fazer? Se no Ironman, que é o negócio mais difícil do mundo para fazer, o maior de todos que não treinou, cruzou a linha de chegada, quem que você acha que é para não fazer o que eu estou falando? Vai sair no cinema o documentário, está ficando pronto. Inclusive, quem quiser assistir, eu vou fazer um podcast dentro do cinema, vai ser aqui em São Paulo. E você vai chorar, assim, não tem como não chorar assistindo o documentário.
Documentário forte de você ver realidade nas coisas e falar, mano, eu vou me desafiar a destruir essas cadeias emocionais que estão me travando, a destruir esses medos. Eu vou arrumar uma confusão de cada vez. Escreve todo mundo isso aí no caderno. Eu vou arrumar uma confusão de cada vez. Eu não vou ser controlado pelos outros. Eu não serei a pessoa que vão dizer para mim o que eu tenho que fazer. Eu arrumo as minhas próprias confusões. Quer prosperar muito, irmão? Quer prosperar rápido? Não deixe ninguém te cobrar nada. Se alguém estiver cobrando algo de você, você está bancando o jumento nesse tempo. Ninguém te cobra, ninguém fala o que você tem que fazer, e você cria suas tretas, e você arruma os seus problemas, e ninguém tem que falar o que você tem que fazer. E todo o tempo que você tem que ficar fazendo é arrumando uma treta depois da outra. Estava lá em paz na empresa do meu sogro. Meu sogro foi 3 anos e meio sem nem cobrar nem um dia, nem uma meta, nada. Era só aceitar e ser um gigolô. Aí eu falava, acabou o desafio. Chefe, eu estou com ideia. Ele, o quê, meu filho? Fica quieto, deixa, a empresa está boa, não é ganhar milhões, está tudo bem. Falei, não, eu quero ir viajar para outros países para levar a roupa nossa para outros países. Aí lá vai eu pegar uma mala de roupa e ir para a Colômbia, fazendo relacionamento com um colombiano, com um monte de cliente. E aí eu volto, ele, e aí, como é que tá? Eu não dou conta de viver, isso é um desafio. Então agora eu vou para Bolívia. Eu estava contando isso para ele hoje, ele estava morrendo de rir. Eu chegando com a mala, com a barba grande, mostrando as roupas, e lá na Bolívia as pessoas olhando para mim, não queriam ver a roupa, e eu não entendia por quê. Aí eu fazia pergunta, mas eu sou um cara tão legal, tão simpático, por que as pessoas nem querem ver nossa roupa? Aí o cara perguntou para uma, falou assim, é por causa da barba, parece comunista, a gente não gosta de comunista aqui. Eu falei, eu comunista? Aí fiz minha barba, todo mundo queria ver o produto, que eu sei conversar, eu sou simpático. Só que não saber o ambiente que eu estava, sabe, eu descobri tantas coisas na vida. Uma das coisas que mais protege minha alma e meu coração é não gostar de elogio. Sabe onde que eu aprendi? Na Bolívia. Tem um driver mental do povo boliviano, elogio é para cheirar, nunca comer. Elogio é para cheirar, nunca comer. Eu aprendi isso na Bolívia, e eu não caio em conversa de ninguém. E aí eu fui lá e falei, vamos construir então um driver em cima disso? Porque esse driver original é boliviano. Foi numa viagem de exportação que eu aprendi isso. Aí eu comecei a ficar mais sensível com a língua felina das pessoas. Eu percebi o seguinte, se eu depender de elogio, eu caio na primeira crítica. Então eu vou colocar na minha cabeça que elogio e crítica vale a mesma coisa. Aí alguém fala, mas elogio é bom para saber se a gente está fazendo certo. Você tem quantos anos, ô pigmeu? Você precisa do elogio de alguém para saber o que está certo? Quem fala o que está certo e está errado é seu coração. Você precisa higienizar ele e seguir os impulsos que o Criador colocou dentro dele. Já te falei, ninguém fala o que você tem que fazer, ninguém tem que te cobrar e ninguém tem que arrumar treta para você. Sabe por que você odeia o problema? Que é uma característica poderosa dos bilionários. Todos amam o problema. Quando fala, temos um problema, aí você chega na frente, eles falam tudo assim, tínhamos, que agora você decidiu compartilhar comigo. Se você quiser aprender essa, não precisa nem ter 1 bilhão para começar a usar. Quando alguém envolver você dizendo, temos um problema, você fala, tínhamos. Isso é um driver mental. É porque agora você trouxe para mim, já está resolvido. Nós só vamos descobrir qual que é o caminho mais rápido. Nunca uma pessoa chega em mim, tem um problema, vira as costas e vai embora. Não tem o que falar. Fui comprar um helicóptero, alguém falou, tem que trocar a pá. Eu falei, vai levar não sei quanto tempo. Eu falei, não vai, cara. Manda pegar um outro helicóptero desse mesmo modelo, em qualquer lugar do mundo, e manda trazer a pá de outro helicóptero. E aluga. Mas é caro, o que eu posso fazer? Aluga a pá e põe a pá. E lá vamos nós, não perdemos nadinha da nossa vida. Só que as pessoas que veem problema em tudo é muito ruim. Preciso de uma peça para esse avião, não vai demorar o resto da vida. Eu falo, descobre onde tem pronta entrega, nos Estados Unidos, compra a passagem agora, manda alguém buscar essa peça desse avião para mim. O cara vai lá no rolê, põe a peça dentro da mochila, declara, vamos embora, chega, está aqui a peça do avião. E aí as pessoas acham que isso chama-se problema. Não é problema, é você que não entende que está tudo resolvido debaixo do céu. Quem tem problema é o diabo, que não tem o perdão de Deus. Agora você, o que você está arrumando? Por que você não prospera? Odeia problema. Por que odeia problema? Porque no dia que era para resolver, não resolveu. Vai acumulando, você vai ficar menor do que o problema. Fala com sua boca assim, eu sou maior que qualquer problema.
Muito bom, tem quase 40 mil pessoas assistindo. Vamos bater os 40 mil aí? O que eu quero falar para vocês? Se vocês querem ficar rico rápido, gaste rápido o tempo útil que vocês têm. Pablo, dá para ficar rico trabalhando para os outros? Não dá para ficar rico trabalhando para os outros. Pablo, mas eu preciso pagar minhas contas. Então eu tenho uma pergunta difícil que vai ser um problema para você. Você prefere ficar 10 anos pagando suas contas ou ficar 3 meses com elas todas atrasadas e resolver ir pelo caminho certo? Pablo, eu tenho medo, a minha vida vai acabar. Não vai, pergunta para o endividado. Não vai acabar. Só que você tem medo. E tem gente que já fica assim. Não, eu já não quero. Vai devagar então. Vai de grão em grão. Essa expressão é tão chula. De grão em grão a galinha enche o papo. Deixa eu te explicar. Grão no papo da galinha não vira planta, não vira árvore, não frutifica. Você tem que colocar o grão na terra. Isso é papo de poupanceiro, de consumidor, de quem vai levar 900 anos para construir uma vida que dá para construir em 10. De grão em grão, grão no papo da galinha não vai frutificar. Nota aí o drive mental lá do Goiás. Grão no papo da galinha não multiplica, só soma. Se soma e tem volumetria pequena, logo não tem nada a ver com riqueza. Logo tem a ver com sofrência, que é o método seu, que não funciona. Fala com a boquinha assim, eu amo problema. Ama problema mesmo, sim ou não? Sim. Então se chegou até você, já não existe mais o problema, porque você ama ele. Vou te falar quem é o problema. O problema só acompanha gente que odeia. Se a pessoa deu o problema fala, eu quero é você para me relacionar. Se ele vê que você é um resolvedor de problema, o problema fala, eu vou atormentar outro otário, porque esse aqui não é mais otário. Essa pessoa aqui, ela acaba com a minha vida. Se o problema é uma vida, ele não quer chegar perto de você, porque você tem solução para tudo. É uma das coisas que eu mais gosto de ler na internet, alguém falar, se Marçal se acha, ele tem as respostas do mundo. Não é, você que não sabe fazer pergunta. E se sabe, repete as mesmas perguntas dos últimos 15 anos. Algumas vezes eu fico sem resposta. Bem poucas vezes. Mas todo mundo pergunta a mesma coisa. A pessoa acaba de me assistir pela primeira vez, aí a pessoa fala assim, olha, como investir? Mas até hoje você não entendeu que a primeira coisa que você tem que investir é em você. Todo dia a pergunta é igual. Aonde investir 10 mil? Aonde investir 100 mil? No lugar que dá retorno e ninguém pode roubar. Em você mesmo. Mude suas roupas, mude suas palavras. Mas como é que muda a palavra com o dinheiro? Acessando ambientes que conversam coisas que você nunca conversou. Mude seus desafios. Se você falar que vai fazer um Ironman, você vai gastar um pouquinho de dinheiro. Mude, não deixe ninguém te cobrar e ninguém falar o que você vai fazer. Vai você arrumar suas próprias tretas. Então nesses 14 dias, o que nós vamos fazer? Nós vamos investir em nossa vida, para fazer simplesmente uma coisa. Aquilo que Deus falou a nosso respeito. Marçal, seja verdadeiro, qual que é a sua intenção? Ao final disso, se você nunca mais voltar e nem me falar obrigado, eu estou feliz e completada a missão. Agora, se você não prosperar e não fizer o que eu fiz, você vai continuar me devendo. Pablo, como que faz para ir mais rápido? Vamos anotar uma sequência de coisas que faz você ir mais rápido. Anota aí. Primeira coisa que faz você ir mais rápido, ó. Consciência. Consciência. Consciência tem um S aqui antes, não, né? Tem? Sim? Aí sim, hein? Consciência. Meu cérebro falou, está errado essa palavra aí. Por isso que eu perguntei, obrigado. Sempre que você tiver dúvida, não banque o ignorante, faça perguntas. Consciência. Você tem consciência? Quem aqui, só de ouvir esses poucos minutos, aumentou sua consciência? Levanta a mão. Vai mais rápido agora. Vai mais rápido. Segunda coisa, conhecimento. Consciência é gratuita, conhecimento também é gratuito, tá bom? 3. Vai ouvindo. Tem um pacote gratuito, tem um pacote pago. Aí tem gente que fala, então eu não quero prosperar mais. Deixa eu destravar o seu no negócio.
Se você é uma pessoa que se importa com as coisas que são pagas, deixa eu te explicar uma coisa. Não viaje, porque toda viagem tem que pagar o avião e o hotel e a comida do lugar. Não prospere. Porque se você prosperou, você tem que entender que a prosperidade tem que ser devolvida para a sociedade. Então assim, não, eu só quero o gratuito. Então você vai fazer o seguinte, você vai prosperar no gratuito e vai reinar no gratuito. Só se alguém te der ou deixar você ir lá, você vai só ganhar quando alguém te der. Se você quiser assumir a liberdade, você tem que aprender que a liberdade ela tem que ser comprada. A nossa liberdade espiritual foi comprada através do sangue, que custou a vida de alguém que é inocente, ela foi comprada. Então tudo que vai te trazer liberdade, você vai ter que pagar por ela. Por que você está escrevendo que o conhecimento é gratuito? Porque não precisa estudar gastando nem R$1. Tem tudo na internet, lá no YouTube. Tem tudo, está tudo certo. A consciência, assistindo alguém, a consciência vem. Bum! A sabedoria já custa cara. Por isso, abre aqui para mim no telão Provérbios 4:7. Eu lembro disso direto. Toda vez que na minha cabeça vem assim, mas para que eu tenho que pagar por isso? Está escrito assim, ó. Vê se você acha a versão que está escrito assim. De tudo, não é isso não. Não, é um absurdo o que está escrito. Está falando assim, ó, para você vender o que tem para trocar pela sabedoria. Aí, acha aí para mim. Olha lá, Provérbios 4:7. O princípio fundamental da sabedoria, que é o saber, procura obter sabedoria. E investe todo o teu ser e o que possuis. Vou vontade de quebrar esse LED aqui, bem aqui, ó. Para adquirir entendimento. Caramba, mano, que código pesado do Salomão. Investe tudo que você é e põe tudo que possui. Ah, Marcelo, estou te entendendo. Vou pôr meu Uno Mille. Eu pus meu Gol. A coisa foi tão violenta, mas tão violenta, que eu prosperei tanto. Esse carro meu era lá em Goiás. Eu lembro que eu vendi ele por 10.500. O Marcos um dia ouviu eu responder um stories. O Marcos, o Nésio e o Júnior. Alguém me perguntou, qual o carro preferido você tem na sua casa? Aí eu falo, o preferido é aquele que eu não consigo achar e encontrar. Foi meu primeiro carro. O Marcos assistiu o stories, isso tocou o coração dele. Ele arrumou um aluno que mandou rastrear e achar esse carro. Esse carro estava no Pará. E ele pagou o dobro do preço no carro. Trouxe o carro, enfiou o carro aqui dentro desse auditório. O carro estava aqui na minha frente. Eles me deram de presente aqui. E falou, não suspire nada. Não imagine nada. Que você vai deixar todo mundo que está em volta de você que prosperou louco. Nós achamos o carro. Porque se você tem Ferrari e tem vontade de ter aquilo que você não conseguiu achar, nós encontramos você. Eles passaram o carro aqui dentro e me entregou aqui, ó, 2 metros de distância de onde eu estou. Esse carro é meu, continua comigo, tá lá no resort. Quando eles me deram esse carro, eu tive uma grande lição. É muito ruim quando você está rodeado de pessoas que prosperam pelo transbordo que você tem. E aí na hora que eles percebem que você tendo todo o dinheiro e toda a capacidade para ter um negócio não consegue, eles se viram na obrigação de realizar esse suspiro, porque foi um suspiro isso para mim. Esse carro, eu tenho tanta alegria, eu gosto de andar nele com os meus filhos, eu tenho um Fusca também, eu tenho alguns carros. Mas por que eu estou te falando esse absurdo? Porque um suspiro, esses caras em volta de mim falam, ele não vai suspirar perto da gente por algo tão barato assim não, esse homem que ensinou todo mundo a ser rico, não faz sentido. E de verdade, naquele dia eu falei, eu não estou nem aí para esses carros de Ferrari, de McLaren, eu quero aquele carro que eu tive que pagar a prestação de 200 conto. Aquele carro que mudou minha vida, saí da bicicleta e virei o terror. Pablo, e aí? Aquele carro, ele foi uma semente. Eu peguei um carro um dia e comprei uma loja com ele. Essa loja cresceu, a semente que era o carro virou uma árvore, aquilo frutificou 3 vezes e eu nunca fiquei abismado com o que eu tinha. Eu sempre fui aplicando coisas para ir crescendo, para aprender, investir, para adquirir mais conhecimento, para ter mais clareza. Eu lembro no dia que eu entrei no meu primeiro loteamento e os meus amigos falaram, mas você vai entrar com tão pouco dinheiro? Eu falei, o pouco que eu tenho para adquirir o conhecimento.
Aí um cara falou, não vai te fazer falta? Não vai, porque se eu tiver conhecimento, eu vou avançar. Aí um dia eu estou vendendo um loteamento, 189 milhões. Eu falei, se eu tivesse parado naquele dia, deixa eu te dar o relato. Meu último loteamento vendi por 189 milhões de reais. Meu primeiro loteamento até hoje não saiu. Entrei com o dinheiro que não tinha no primeiro. Eu ainda tenho 0,5% do empreendimento. Do número 1, que não vendeu um único lote até hoje. Só que esse número 1 me destravou. Eu era o menor deles. Hoje, se juntar os caras tudo rico do loteamento inteiro, não dá a riqueza de um mês para nós. Deixa eu te explicar uma coisa. Até hoje o loteamento número 1 não foi destravado para venda. Só que destravou meu conhecimento, a minha sabedoria. Eu estudei, eu ainda tenho 0,5%. O 0,5% do empreendimento foi o suficiente para eu entender as 32 etapas de um loteamento. Eu comecei a internalizar essas coisas todas dentro de mim. Fui para o meu segundo, fui para o meu terceiro, fui para o meu quarto, para o quinto, para o sexto, para o sétimo, para o 8. Acho que eu tenho 9 agora. 8 ou 9. Marçal, mas como? Se eu te contar o que eu fiz para comprar o 0,5, você chora. Eu cheguei numa reunião que ele estava e falei, eu vou comprar. O 0,5 para comprar o terreno custou 50 mil reais. Quando eu fui comprar esse 0,5, eu não tinha os 50 mil. Aí a Carol, o que você vai fazer? Aí eu falei para ela, o que sempre fazemos, empurrar o carro na frente dos bois. Eu assumi o compromisso e o dinheiro vai ter que aparecer. Comecei aí. E eu falei, eu estou fodido. Eu vou ter que pagar esse negócio, eu já pago balão de apartamento que aquela senhora que estava aqui desejou um dia. A Carol um dia viu um apartamento de 2 milhões de reais e inventou de orar e pegar na minha mão. Quando ela ora falando, Senhor, nos dá esse apartamento. Eu em silêncio falando no meu espírito, está amarrado. Nós não temos capacidade geradora de riqueza. Não falei com essas palavras, eu falei, nós somos pobres, nos ajude. Mas eu terminei a oração com toda a sinceridade do meu coração falando assim, se o senhor gosta da Carol, realiza por ela, porque por mim não precisa. Diante de Deus que eu orei de jeito. Naquele dia eu deixei de ser um covarde, mas eu falei para Deus, se ela está pedindo e vocês têm uma relação, vocês dois aí, faz por ela, porque nem vontade eu tenho, porque eu sei que vai sobrar para mim. Resumindo, nós compramos esse apartamento, ele é quitado, nunca moramos nele, vale 2 milhões de reais, ninguém nunca morou nesse apartamento. Esse apartamento era o romper da Carol, a gente estava pagando nele, e quando a gente foi comprar, a Carol falou para mim, e como que a gente vai pagar? Não sei, Carol. Eu só te prometo uma coisa, nunca serei percebido deitado além do limite que uma máquina precisa para trabalhar. Eu nunca serei notado com desânimo, eu nunca serei visto voltando atrás, eu nunca serei, faça os compromissos e senta o bambu no meu lombo. Sabe o que aconteceu? Nunca trazia uma prestação. Quando vinha aqueles balões de 90 mil reais, eu não sabia o que fazer. Eu falava, Jesus, me ajuda. Jesus, está me ouvindo? Você quer que eu fale com o Padre Cício? O que é? Tem alguém mais próximo? Me ajuda. Sabe o que acontecia? O desespero era tanto que eu tinha que me virar e tomar decisões e fazer coisas para conseguir pagar aquilo. Eu já nessa situação, eu falo, eu quero 0,5 desse loteamento. Sabe o que aconteceu? Não tinha o dinheiro. E eu falei, o Senhor me trouxe até aqui, está em Salmos, até aqui o Senhor nos abençoou. Eu falei, se até aqui o Senhor nos abençoou, qual que é o problema de abençoar até mais um dia? Deixa eu te falar, se Deus pudesse antecipar todos os pães para você, da sua vida, vamos supor que você vai viver por 40 anos, se Deus falasse assim para você, eu vou te dar todos os pães que você vai comer em todos os cafés da manhã, daqui para 40 anos, você queria ter tudo de uma vez? Deixa eu te falar, você ia ter que gastar milhões para armazenar e manter ele no clima e fazer com que você não ia ter esses pães todos de uma vez. Fala uma expressão que vai trazer desfrute na sua alma. Fala assim, ó, eu preciso do pão de cada dia. Calma. Faça o problema para o futuro
E não morra com as prestações que nem venceram. Vai vencer uma de cada vez. Eu estou te contando uma sabedoria. Não sei te explicar como eu paguei esse apartamento junto com a Carol. Porque o meu vencimento e o dela era menor do que a prestação. Eu fui obrigado a continuar no meu emprego, ela no dela, e eu tive que me desenrolar e produzir coisas fora do emprego para quitar esta merda. Não sofra por parcelas que não venceram, mas não seja encontrado como alguém que foi vencido. Acessa o pãozinho de cada dia e vai. Resumindo, eu te contei isso para você entrar no clima. Sabe o que aconteceu? Quando aconteceu isso, eu falei, eu vou pagar os 50 mil. E eu ficava andando e pensando, o que eu vou fazer para arrumar esses 50 mil reais? De forma milagrosa, tá? Acontece algo. Eu estou lembrando aqui, eu ia expor o caso, Túlio, que aconteceu ontem, mas vai ficar ruim. Não pode falar pela pessoa. Mas a pessoa não ia, ela foi, e ela voltou melhor do que ela foi. Acho que essa parábola aqui que eu consegui pegar e entender o que eu fui fazer ontem, vai entender. As coisas se desenrolam no caminho. Eu estou vendo o Adonis ali, e o Adonis não queria correr numa maratona, porque o tênis dele ficou trancado no carro. Ele saiu mais rápido que eu num simulado de triatlo, ele saiu e ficou assim, faltando oxigênio na cabeça, porque nadou muito rápido. Ele ficou olhando para um lado e para o outro e falando, meu tênis está trancado no carro. E eu passei correndo do lado dele assim, ó, na praia. O que tem a ver? Corre. Aí ele, não, mas o meu tênis. Eu fiz exatamente isso aqui, ó. Vem, irmão, vem comigo. Aí ele começou a correr, eu fiz assim, ó. Fica com o meu tênis para você. Aí ele, não. Pega aqui seu tênis. Eu falei, tênis não vai fazer diferença nenhuma para mim, amiga. Eu sou o maior recurso que existe. O tênis é só para ajudar. Não te falta o tênis? Se te falta o tênis, corra. Quando eu tirei o tênis, ele assustou. Aí a gente continuou correndo. Ele descalço. Aí meu segurança deu o balão com o carro, veio, encostou do lado dele, arrancou o tênis e falou, toma o tênis. Foi assim que aconteceu comigo até hoje. É só não parar, ô seus filhos do demônio. E ele lá esperando a chave do negócio. Ele estava esperando a chave do carro para pegar o tênis. E a chave estava comigo. A chave é não pare. É o tênis que te parou? Toma! Em homenagem ao Adonis, eu vou dar uma palestra sem o tênis. Porque se der sem tênis, você tem pé? Vai. Mas eu estou sem pé. Arruma uma muleta. Marçal, é as duas. Arruma uma cadeira de roda. Marçal, não tem ninguém para empurrar. Usa seus braços. Marçal, também tem os seus braços. Desce da cadeira e vai rolando. Eu não sei o que você arruma. Então, em homenagem a você, que vive sempre arrumando uma desculpa, porque está faltando alguma coisa, eu vou dar uma palestra sem um tênis para você entender. Isso vai te inspirar a ser alguém rico de verdade. Porque alguém que é rico bate no peito e fala, eu sou o maior recurso que existe, porque eu sou imagem e semelhança do Criador. Sabe o que aconteceu? Eu assumi um compromisso e não tinha como. Não tinha um dinheiro. Fala assim, o dinheiro não para ninguém. Só quem é menor que ele. Se fosse no MedP eu ia fazer um sinal, mas está ao vivo aí com mais de 45 mil pessoas. Alguém está falando, mente vazia, oficina de coach. Só que sua mente não está vazia, está cheia de marxismo, cheia de improdutividade, cheia de cuidar da vida dos outros. Primeiro, eu não sou coach, e segundo, a sua mente não está vazia. Se ela tivesse vazia, você ia ouvir bem rápido e ia prosperar. Agora, como ela está cheia de coisas, você veio gritar aqui porque você ainda é inseguro e precisa de atenção. Não vai prosperar também. Vou te dar um remédio para você dormir. Já sai da live e vá cuidar da sua vida. Repete o dia de amanhã de forma diferente. Vamos ver. Tá bom? Escreve todo mundo assim, eu sou o maior recurso que existe. Fala com a boca aí, eu sou o maior recurso que existe. Aí o fraco ouve e fica revoltado. O que ele pensa? Isso é arrogância. Tá sem tênis? Corre, moço. No percurso tudo vai mudar. Quem aqui deseja que a sorte te acompanhe? Levanta a mão. Levanta. Sorte não pega ninguém dormindo. Sorte não dá ré que o câmbio é quebrado.
A sorte só pega no caminho. Quem é que gostaria do favor de Deus? Favor de Deus não vai te tirar da cama, mas vai empurrar quando você estiver voando. Favor de Deus não decola avião sem piloto, mas se você estiver voando, Ele vai te empurrar, você vai chegar mais rápido. Isso não é motivacional, isso é real. É ativacional. É completamente diferente. Eu não sei o que eu tinha na cabeça, eu já não estava conseguindo pagar. Só que o que você não conseguia pagar, Pablo? 2 prestações de uma vez. O do pão do cada dia estava entrando tudinho, nunca trazei uma. E toda vez que me via um conflito, eu falava, não é possível, eu vou quebrar, vou matar todo mundo aqui em casa. Não sei o que está acontecendo, todo mundo vai morrer por causa de uma prestação do apartamento. Eu falava, não, eu vou me lascar, eu vou dar mais pressão. Beleza, aí eu já estava indo bem, confiante, eu vou entrar nesse negócio. E ao entrar nesse negócio, toda a despesa do loteamento é dividida, você tem que ficar bancando isso uma vida inteira. Eu falei, quer saber? Toma aí o compromisso, vou fazer. Quando eu fiz isso, eu comecei a farejar. Anota aí assim, ó. Compromissos novos vai aumentar o seu sensor de oportunidade. Como eu tinha que aparecer com esses 50 mil, Pablo, você está falando de que ano? 2013. Como eu tinha que aparecer com esses 50 mil, além dos balões e das prestações desse apartamento, para agradar a oração da minha esposa, eu falei, eu tenho que achar oportunidade em algum lugar. Depois que eu liguei o sensor, esse sensor de percepção, vou te explicar que ele funciona na sua vida. Quando você é uma pessoa que quer comprar um carro, esse carro começa a aparecer na rua ou não? Sim. Você falou que quer comprar, a sua percepção detecta. Quando você quer prosperar, o sensor também começa a detectar oportunidades. Quando você tem medo de prosperar e põe um fim na barriga da sua mulher, esse menino sai, você começa a ter uma percepção de prosperidade maior, porque você pensa, se eu não trabalhar, esse menino vai morrer. Quando você deixa de ser um CLT e abre uma empresa, sua percepção de oportunidade abre, porque você vai se lascar se esse negócio não funcionar. Você tem que pagar o salário desse povo. Não é mais uma prestação, é 50 salários. Não é mais uma prestação. Não é 50 mil, é ter que pagar uma folha de pagamento de 3 milhões de reais. Eu fico pensando todos os dias. Eu acabei de aprovar milhões ali de pagamento. Eles todos passam nas minhas mãos. Às vezes tem semanas aí que gasta de 15 a 20 milhões numa semana. Aí eu fico olhando e falo, o que eu estou arrumando, mano? Se eu parar de fazer isso aqui, como é que arrumo isso aqui? Aí eu falo, a riqueza não tem fim. Eu preciso continuar multiplicando talento. Eu preciso continuar avançando. Porque se eu desistir do que eu construí, isso aqui começa a moer tudo igual uma máquina quebrando a si mesma. Mas só tem um jeito disso acontecer. Eu ainda nunca quebrei uma empresa, eu espero nunca quebrar. A empresa só quebra se a sua cabeça quebrar. Se a sua vontade acabar. Se o seu ânimo acabar. Se o seu tesão pela vida acabar. Aí acabou tudo. Pablo, como que apareceu os 50 mil? A percepção abriu. Eu vi uma oportunidade numa revista. Nunca fiz a revista. Nunca tinha produzido uma revista de moda. Me chamam para produzir essa revista. E pergunta, quanto que você quer? Lança um desafio assim, ó. Nós vamos pagar 25. Eu falei, 25 eu não quero nem ouvir. E eu pensei, 25 é a metade, cara, que você está fazendo. Eu falei, não, eu quero 50. Aí o cara me xingou, virou as costas e foi embora. E meu coração falava assim, ó, fica firme, porque seu network é brabo com os caras que é assinante, ele vai voltar. E eu, do desespero, pensando até nas prestações do apartamento, nossa, eu vou ficar com 25 mil no caixa, mano. Eu vou ficar de boa, vai resolver meus trem. Não faça isso. Passou um dia, o cara volta. O que você vai fazer demais ganhando 50 mil nessa revista? Resumindo, nesse ano que eles me deram esse desafio, a revista não ia ser feita. Estava todo mundo falando que não queria assinar a revista. Na época a revista valia alguma coisa, hoje não vale mais nada. E aí a revista, nunca vou esquecer até da casa decimal, a revista cresceu em faturamento em relação ao ano passado na minha gestão. 61,45%. Eles me pagaram rindo e lucraram aquilo que nunca viram na vida.